Sejam bem-vindos ao canal Descomplicode e ao longo do vídeo de hoje faremos um projeto final que vai ser um gerenciador de tarefas feito em Python usando listas. Então, podemos iniciar esse gerenciador criando uma classe chamada tarefa, em que ela vai ser o objeto que a gente vai usar para gerenciar essas tarefas. Então, aqui a gente vai ter uma função que vai ser construtor, então def init self, que vai ser para referenciar esse objeto. O nome dessa atividade seria tipo um título, a prioridade e a descrição dessa atividade. Bom, e nessa função a gente vai primeiro colocar o nome em que foi repassado por parâmetro. Então, o nome. A gente vai botar a prioridade. Receber a prioridade. Depois a gente vai colocar a descrição que foi passada por parâmetro também. Descrição. E por fim a gente vai colocar o status dessa tarefa. Então, self concluída. E vamos colocar false inicialmente. Porque sempre que a gente criar uma tarefa, ela inicialmente não vai ter sido concluída. Então, vai sempre começar como false. Depois teremos uma outra função em que a gente vai colocar o status dessa tarefa e as informações sobre ela para o usuário. Então, a gente vai ter self status concluído. Isso se self, no campo concluído. Agora, se não, aí a gente vai colocar como pendente. Porque caso a tarefa tenha sido concluída, a gente vai ter o status de concluído, e caso não, a gente vai ter o status de pendente naquela tarefa em específico. E o usuário vai conseguir ter uma noção de quais tarefas que serão feitas e quais já foram feitas. Então, vamos ter um return, o nome. Aqui a gente pode usar o F, vai ficar mais fácil de entregar os dados. Então, a gente vai ter um self.nome. Vamos ter uma quebra de linha para ficar mais fácil de visualizar. Então, quebra de linha. Prioridade. E aí vamos colocar a prioridade. Depois vamos ter uma outra quebra de linha e vamos colocar a descrição. Então, descrição. E aí vamos colocar self.descrição. E depois disso a gente vai ter um status também. Então, status que vai ser o valor que a gente está recebendo desse objeto. E após isso a gente vai ter concluído a função em que vai ser responsável pelas informações dessa tarefa. E a gente pode criar uma outra classe chamada gerenciador tarefas, onde ela vai gerenciar os objetos que vão ser criados a partir da classe tarefa. Def. Ela vai ter um construtor também. E aí a gente vai no campo, no caso nas tarefas, a gente vai criar uma lista chamada tarefas, em que a gente vai receber vazio.
E aqui é onde a gente vai armazenar todas as tarefas que a gente vai, que o usuário vai inserir. Então, aqui a gente vai ter um outro def. Vai ser a função que de fato vai adicionar essas tarefas. Então, adicionar tarefas, onde vamos ter self, o nome dessa tarefa, a prioridade e a descrição dela. Agora aqui a gente vai instanciar essa tarefa da classe que a gente criou inicialmente. Então, vamos ter tarefa, enviar por parâmetro o nome, a prioridade e a descrição. Após, a gente vai adicionar essa tarefa, usando o append. Então, tarefas, ponto, append. E vamos mandar a tarefa que a gente instanciou. Depois a gente pode printar a informação de que foi salvo essa tarefa de fato. Então, vamos ter tarefa adicionada. E aí a gente termina essa função que adiciona essas tarefas. Então, vamos ter um outro def, que vai ser a função que visualiza. Então, visualiza tarefas. Vamos ter esse self. E aí a gente vai primeiro verificar se essa tarefa tem itens dentro dela. Caso não tenha, não faz sentido. Não vai ter como visualizar ela. Então, vamos verificar aqui. E aí, caso isso aconteça, a gente vai dizer uma informação que é nenhuma tarefa na lista. Agora, caso tudo ocorra bem, a gente vai ter esse else, em que a gente vai percorrer os itens dessa lista, que consequentemente vai ser essas tarefas, e vamos printar elas. Então, for a tarefa, no caso minúscula, tarefa in enumerate, vamos receber o self, a tarefa, e vamos começar do 1. Aqui a gente vai ter um print, onde inicialmente a gente vai colocar o índice dessa tarefa para ficar claro a ordem delas. Então vamos colocar print índice, e vamos colocar o i aqui. Vamos fechar essa aspas aqui, colocar aqui e colocar um F aqui. Bom, agora a gente pode printar a tarefa de fato. Então, tarefa. E aqui é onde a gente vai ter um outro def, em que a gente vai remover essas tarefas. Inicialmente seria interessante colocar as que concluem essas tarefas. Então vamos colocar concluir, tarefa, self, índices, então vai ser o índice. E aqui a gente vai colocar uma verificação para saber se o índice que o usuário inseriu é um índice válido. Então vamos colocar if ser menor ou igual a 0. Então o índice e esse índice tem que ser menor do que o tamanho das tarefas. Tarefas.
E caso isso aconteça, a gente vai printar a informação dizendo tarefa concluída. Concluída. Agora a gente tem a situação em que o usuário inseriu um dado que não satisfaz os dados possíveis. Então a gente vai colocar um else. Vamos printar índice inválido. E aí a gente vai ter terminado a função concluir tarefa. Então vamos criar uma outra função que vai ser a de remover essa tarefa. Então remover tarefa self índice. E nela a gente vai verificar inicialmente se esse índice é um índice possível. Então podemos reutilizar o que está aqui, onde se for menor ou igual a zero e menor do que len, self-tarefas, a gente vai remover. Então, vamos usar o removed, que vai ser uma variável, em que a gente vai adicionar a tarefa que vai ser removida. Então, tarefas, ponto, vamos usar a função pop. E aqui basta colocar o índice para ser deletado. E após isso a gente vai printar e vai dizer que a tarefa vamos colocar também a tarefa em específica, né? Então a tarefa e podemos colocar removed, a tarefa em que foi removida, e colocar removida com sucesso. E daí a tarefa vai ter o nome dela e vai dizer a informação removida com sucesso. E após isso, a gente vai ter removido de fato e agora podemos considerar o caso em que o usuário inseriu um valor errado. Então a gente vai botar print e botar índice inválido. E pronto, a função de remover tarefa está concluída. Agora a gente pode criar uma outra função, em que vai ser o menu, onde a gente vai receber o self. E dentro desse menu a gente vai ter um while, que vai ter um true, onde ele vai estar sempre executando isso aqui, a menos que entre na condição de sair. E podemos dar algumas informações iniciais para o usuário entender o que pode ser feito aqui. Então, vai ser o gerenciador de tarefas. Vamos ter um outro print que vai dizer vai dizer que vai ser o adicionar tarefa. Vamos copiar e já colocar direto, que fica mais fácil. Então, vamos ter o 2, em que vai ser visualizar a tarefa. Vamos ter o 3, em que vai ser o concluir a tarefa. Vamos ter o 4, em que vai ser remover a tarefa. E após isso, o usuário já vai ter uma noção do que ele precisa fazer e a gente vai poder usar um print e a gente vai poder adicionar o que o usuário quer de fato. Então vai ter a opção, vai receber, vamos ter o input,
Vamos colocar escolha a uma opção. Além disso, vamos colocar mais um print para o usuário poder escolher a opção de sair. Então, vou botar 5, sair. Após isso, a gente vai colocar os casos em que a gente citou em cima, nesse while. Então, if, opção, igual a 1. A gente vai ter o nome e vamos ter também como que é a prioridade e a descrição. Então, a prioridade e a descrição, em que a gente vai pedir para o usuário. Então, vamos ter o input aqui. E vamos colocar digite o nome da tarefa. Depois vamos fazer a mesma coisa com a prioridade. E com a descrição, onde na prioridade a gente vai dizer digite a prioridade. E na prioridade a gente vai colocar como opção que pode ser digitado, baixo, médio e alto. E alta, né? Já na descrição, a gente vai colocar para digitar a descrição. Digite a descrição da tarefa. E aí, a partir disso, a gente já vai ter todos os dados em que a gente vai poder adicionar essa tarefa. Então, agora a gente pode colocar um self.adicionar. E vamos mandar os valores em que o usuário escreveu aqui. Então, prioridade, descrição, descrição. Após isso, a gente vai poder colocar um elif, onde a gente vai considerar a opção em que o usuário colocou 2, onde o usuário vai querer visualizar essa tarefa. E aí a gente vai apenas chamar a visualizar. Então, visualizar tarefas. Agora a gente também tem a opção em que o usuário pode pedir para concluir a tarefa. Então, a gente vai ter um elif, opção igual a 3. E a gente vai fazer um self para visualizar essa tarefa, porque a partir de visualizar a gente vai conseguir ver se tem algum item dentro dessa tarefa. E também, no visualizar tarefa, tem esse for, em que vai numerar a quantidade de todos os itens dessa tarefa. Então, após isso, após ter chamado esse visualizar tarefas, a gente vai tentar receber esse índice. Então, esse índice vai ter que ser um número, então eu vou fazer um cache print, depois usar um input. E nesse input a gente vai colocar digite. Inicialmente vamos colocar um quebra de linha, né? E digite o número da tarefa a ser concluída. E aí, por fim, a gente também vai colocar um -1 aqui,
Porque a ideia é que quando o usuário inserir algum valor, ele vai estar vendo um valor à frente. Porque aqui a gente está lidando com o zero primeiro. E aí o usuário vai ver esse valor 1 à frente e vamos diminuir assim que receber esse valor dele. Então vai termos um try. E aí a gente vai chamar a função que conclui. Então self concluir tarefa. Onde nessa concluir tarefa a gente vai mandar o índice. Agora, caso isso não dê certo, a gente vai ter um except, em que nesse except a gente vai usar o value erro, e aí a gente vai printar a seguinte informação para o usuário: valor inválido. E após isso a gente vai ter uma outra verificação, em que a gente vai verificar o caso em que o usuário escolhe a opção 4. Então, a opção 4, onde a opção em que o usuário vai querer remover uma tarefa. Então, ponto, remover tarefa. E aí também a gente vai tentar um try. Então, try. Vamos ter o índice, em que ele vai receber um número. Então, vai ser feito um cache. Depois faremos um input. E nesse input a gente vai colocar digite, tem que ter as aspas. Vamos colocar digite o número da tarefa. E aqui novamente a gente vai colocar -1. Justamente porque se a gente não colocar esse -1, vai ser removido a tarefa à frente da que o usuário inseriu. E após isso a gente vai usar a função de remover. Então, remover tarefa. E vamos mandar o índice. E caso isso não aconteça, a gente vai ter um except value. E aqui a gente vai printar valor inválido. E por fim a gente vai ter um elif, em que a gente vai considerar o caso em que o usuário quer sair dessa operação. Então vamos ter que a opção vai ser igual a 5. E aí a gente vai ter um print que vai dizer saindo, por exemplo. Então, e aí a gente vai ter um break. Agora, caso o usuário não tenha escolhido nenhuma dessas casos, a gente vai ter um else, em que a gente vai dizer, sem um printf, opção inválida. E a gente também vai poder colocar uma quebra de linha aqui, para uma melhor indentação. E por fim, é a hora que a gente vai criar as variáveis em que vai puxar todas essas classes para transformar em objetos e fazer toda a operação do gerenciador. Vai ser gerenciador, que vai receber o gerenciador de tarefas. Depois a gente vai ter que esse gerenciador ele vai chamar o menu. Agora a gente pode dar uma olhada no código. E bom, aqui nessa classe tarefa, a gente vai ter construtor, vai ter str onde vai ter o status da tarefa. Aqui a gente vai ter o construtor do gerenciador de tarefas. Aqui a gente vai ter o adicionar tarefa, em que no caso vamos ter uma variável que vai receber isso, né? E vamos adicionar essa variável. A gente vai ter o visualizador de tarefas, em que, bom, vai fazer as interações de todos os itens que estão nessa lista, chamada de tarefas. Então vai ser tarefas.
E deixa eu ver aqui em concluir. A gente vai também ter que mudar uma lógica, né? Então a gente vai ter que ir em self, ponto, tarefas, no índice em que foi fornecido, a gente vai ter que colocar como concluído, concluída. E aí vamos receber true. Em remover, a gente remove essas tarefas. E também quando a gente remove essa tarefa, a gente pode colocar o nome dela aqui, né? Então, nome, no caso, nome, o nome dela, né? E no menu, bom, acho que vai ser isso. Opção. Aqui na segunda opção a gente vai ter visualizar, na terceira opção é visualizar, depois vai ter um try. Na opção 4 é remover a tarefa. No caso, vai estar removendo 2 vezes, então aqui vai ser um visualizar. Visualizar, tarefa. E é isso. Bom, e além disso, a gente pode tirar essas quebras de linhas daqui. E tirando essas quebras de linhas, a gente executa. E aqui, está dizendo que a gente é gerenciador de tarefas e a gente pode escolher uma dessas opções. Então vamos supor que eu quero adicionar uma tarefa. Então, vou botar gente, o nome da tarefa, vamos colocar. É uma nova tarefa. E diz a prioridade, vamos dizer que a prioridade vai ser alta. A descrição dela, então vamos dizer que é uma tarefa de amanhã. Colocando tarefa de amanhã. Pronto, tarefa adicionada. Vai dizer as informações da tarefa, o nome, a prioridade e a descrição dela. Agora a gente pode visualizar ela. Ela já é visualizada assim que insere, mas a gente pode ver isso novamente. Os dados dela aqui. E se a gente quiser concluir ela, a gente coloca o 3 e digite o número da tarefa. Então, no caso, o número vai ser 1. E agora a gente coloca como ela concluída. Então, a partir disso, a gente pode visualizar novamente. E agora o status dela vai estar como concluída. E em seguida, a gente também pode remover ela. E agora a gente vai pedir o número. Então, o número vai ser 1. E a gente pode visualizar novamente. E agora, nenhuma tarefa na lista, porque foi removido ela. E por fim, a gente pode sair do código. Então, está 5 saindo. E esse foi o projeto final, em Python.